Geometria 2. Ponto, reta, plano, ângulo, conceitos iniciais. Mais um vídeo do professor Anderson, Matemática e Afins. O seu canal do YouTube. Ponto não possui dimensões. Para representá-lo, fazemos um pingo no plano da folha. Um pingo. Letra A maiúscula. Dizemos então que esse aqui é o ponto A. Um pingo. Letra B maiúscula. Dizemos então que aqui é o ponto B. Ponto A, ponto B. Ponto C. Vamos nomear o ponto com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja. Reta. A reta não tem espessura e nem limite, isto é, sem começo e sem fim. Uma reta no plano, ela não tem espessura e nem limite. No plano e fora do plano também. Mas nós estamos estudando agora as retas coplanares. Vamos nomear a reta com letras minúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso, reta R, S e T. Veja. Não esqueça, a reta não tem nem espessura e nem fim. Podemos representar isto desenhando uma reta no plano com duas setinhas. Plano alfa. Já os planos nós vamos representar com letras gregas, tais como alfa, aqui o plano alfa, plano beta, plano gama e assim por diante. Letras gregas, alfa, beta e gama. Por um ponto de um plano, podemos traçar quantas retas desejarmos, isto é, infinitas retas. Traçamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Outra, e mais outra, e mais outra. Bom, quantas desejarmos? Infinitas retas. Conclusão. Por um ponto de um plano passam infinitas retas. Já por dois pontos distintos só podemos desenhar uma única reta. Por dois pontos distintos, aqui no caso A e B, só podemos desenhar uma única reta. Aqui, a reta BC, passando pelo ponto B e C. Aqui, a reta CD, passando pelo ponto C e D. Vamos voltar. Reta BC, reta AB, BC, CD. Por três pontos ou mais distintos, só podemos desenhar uma reta que passe pelos mesmos, se eles estiverem alinhados. Se esses três pontos distintos estiverem alinhados, podemos desenhar uma única reta passando pelos mesmos. É o caso de C, do ponto C, D e E. Eles estão alinhados. Como é o caso de A, B e C. Também estão alinhados. J, K e L também estão alinhados. Aqui nós temos a reta que nós vamos chamar de R. Retas coplanares são retas que estão contidas no mesmo plano.
a reta R, S e T são retas coplanares, pois estão contidas no mesmo plano. Assim como essas retas U, S, T e R. Retas coplanares concorrentes possuem um ponto em comum. Neste caso, a reta R e S têm como ponto comum o ponto B. Elas são concorrentes no ponto B. Reta U e T têm como ponto comum o ponto A. Então, elas são concorrentes, passando as duas pelo ponto A. Já as retas paralelas não possuem ponto em comum. As retas paralelas não possuem ponto em comum. É o caso de U e T. R e S neste caso. Podemos dizer que se duas retas estão no mesmo plano, coplanares, portanto, e não têm pontos em comum, então elas são paralelas. Se estão no mesmo plano e não têm pontos em comum, as duas retas são paralelas. É o caso de U e T, R e S. Deixamos essas retas AB e CD, que são concorrentes e se interceptam no ponto O. Nós temos aqui as semirretas OC e OD opostas, assim como OA e OB, semirretas opostas também. As retas AB e CD determinam os ângulos AOC. Ângulos AOC. COB, este ângulo e este, né? BOD, este ângulo, e DOA, este ângulo. Observe que os ângulos AOC e DOB são opostos pelo vértice O. Aqui pintado de amarelo, nós temos esses ângulos opostos pelo vértice O. Assim como esses outros aqui também, opostos pelo vértice O. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Ok? Matematicamente, né, se a gente pegar o ângulo, a medida do ângulo COB, mais a medida do ângulo BOD, nós temos 180 graus. Assim como do ângulo COA e AOD. Nós temos também 180 graus. Bom, se eles têm as mesmas medidas, esses lados aqui, o lado esquerdo dessas duas equações são iguais. Mas a medida de COB e a medida de COB, né, se cancelam, porque são as mesmas. E isso conclui que a medida de BOD e a medida de AOC são iguais. Então, estes ângulos são congruentes, são ângulos que têm a mesma medida. A conclusão é que, se eles têm a mesma medida, isto é, os ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. Então, os ângulos opostos pelos vértices têm a mesma medida. Ok. Bissetriz de um ângulo AOB. AOB. É a semirreta que corta o ângulo em duas partes iguais. A partir de Rho, nós vamos traçar uma semirreta, né, OC, que divide
este ângulo em duas partes iguais. Se traçarmos, pegarmos um ponto da semirreta OC e pegarmos a distância, né? Traçamos aqui a reta que é a distância até os lados, né, desse ângulo, nós temos aqui um ângulo de 90 graus aqui, 90 graus aqui, este a mesma deste, e temos esse lado comum. O terceiro ângulo de cada um terá a mesma medida, portanto, né? Depois nós vamos ver o teorema, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer dá sempre 180 graus, e a conclusão é que este ângulo tem a mesma medida deste. Portanto, esse triângulo é congruente a este triângulo, né? Tem as mesmas medidas. Esse lado comum já diz que esse tem a mesma medida desse. Portanto, esse tem a mesma medida deste e este tem a mesma medida deste. Coisa que nós vamos ver com bastante nitidez na geometria, partes seguintes, quando nós formos ver semelhança de triângulos, né? E usarmos a razão dos lados correspondentes, né, são sempre iguais. Neste caso aqui, a razão deste lado, deste triângulo, sobre este lado, deste triângulo aqui, dá 1, portanto, dos outros lados também vai dar 1, e que indica que esse triângulo tem a mesma medida deste, portanto, este triângulo é congruente a este. Mais nitidamente, nos próximos vídeos, nós veremos isto com mais realismo. Da mesma forma, se pegarmos um ponto qualquer, os triângulos que vão sendo formados vão sendo congruentes, né? Se eu peguei esse ponto, vou pegar um outro ponto, um P2, um P3, um P4, um P5, os triângulos que forem formados, os pares de triângulos, serão sempre congruentes. Bom, vamos parar por enquanto. Aqui já definimos vários conceitos de geometria e este vídeo deverá ser continuado nas próximas partes. Até a próxima. Mais um vídeo do professor Anderson, Matemática e Afins.